Bom dia, torcedor alvinegro, sejam muito bem-vindos ao BPR Vozão. Hoje tem jogo do Ceará, então fiquem ligados por aqui e toca a vinheta. Fala galera, seja muito bem-vindo, você que está chegando por aqui, vamos falar um pouco sobre esse jogo hoje. Ceará e Maracanã no PV, às 16 horas, eu vou estar lá, vou estar presente, então você que está chegando agora, taca o dedo no like, compartilha e se inscreve no BPR, por favor, se inscreve por aqui, é importante demais para a gente seguir com o nosso trabalho. A gente vai falar um pouco sobre o jogo, sobre essas movimentações políticas que estão ocorrendo no Ceará, e cara, tem muita coisa acontecendo, muitas coisas lamentáveis. A gente tem que falar sobre uma certa figura nojenta, asquerosa, que tem dentro do Ceará Sporting Clube. A gente tem que falar sobre essa pessoa. Eu acho que o torcedor tem que conhecer quem são algumas pessoas que estão ali rondando o clube há muitos anos e que não tem mais condição alguma de estar tendo como exemplo, como vivência, a opinião de um cidadão, como é, por exemplo, Humberto Aragão. Tá bom? Então, vamos falar um pouco logo sobre o jogo, porque eu acho que é a parte mais leve, a parte mais gostosa de falar sobre o Ceará Sporting Clube. Então, hoje o Ceará joga, deve contar com o retorno do Danilo Barcelos, do Vina. O Morínigo deve continuar fazendo revezamentos ali em relação à questão de desgaste físico, já que ele tem feito aí a manutenção de alguns jogadores que jogaram 2 jogos, vão para o banco. Ele já fez uma troca toda do time para a partida contra o Pacajus, né? A gente jogou praticamente com o time todo reserva, o Jean Carlos entrou no segundo tempo. Então significa que o Morínigo vai continuar fazendo trocas, fazendo modificações, até também encontrar a equipe ideal, né? Eu acho que ele tentou já encaixar uma equipe inicial, titular, mas que não entregou o futebol, não entregou uma dinâmica interessante. Perdemos vexatoriamente para o Ferroviário, então significa que nem a formação principal está definida. Acho que tem muito trabalho pela frente, jogadores precisam entrar em forma para a gente ver o máximo desses jogadores, ao mesmo tempo enxergar qual a melhor forma tática de aproveitar esses jogadores jogando juntos, né? Porque eu já disse que, por características, eu acho que eles não vão ter facilidade para encaixar. São jogadores com dinâmicas parecidas e, ao mesmo tempo, que não se complementam, mas vou torcer para que dê certo, é o que eu sempre falo. Não significa que a minha opinião aqui ela é absoluta e que eu quero ter a razão. Eu não quero ter a razão, eu quero estar errado, eu quero que as coisas deem certo e o Ceará saia de campo sempre vencedor. Mas, obviamente, que eu preciso fazer minha percepção, trazer para vocês e falar o que eu acho. Então, acho que o Ceará hoje deve ir a campo com um mistão, digamos assim, mas com o retorno do Richard ao gol, né? O Aguilar jogou contra o Pacajus, acho que o Richard volta ao time titular, acho que também deve voltar ao time titular o Jean Carlos. Queria ver Jean Carlos e Castilho juntos. Quem sabe a gente pode ver hoje no meio de campo contando com o Arthur Rezende também. Acho que seria uma dinâmica interessante. A volta do Kaique, enfim, acho que a gente vai ter aí. O Kaique jogou contra o Pacajus, né? Foi um dos que jogaram. Mas acho que a gente vai ter aí uma mescla interessante. Ou até o time titular que jogou na partida contra o Ferroviário, para a gente ver se esse time evolui, né? Porque não dá para sair de campo daquela forma. A gente precisa ver um Ceará muito mais inteiro e buscando os resultados com muito mais alma e brio, que é o que a gente espera do nosso Ceará Sporting Clube para o jogo de hoje. Obviamente, o Ceará é favorito, né? O Maracanã é um time que recém ascendeu à primeira divisão, acho que é o primeiro confronto entre Ceará e Maracanã, não lembro de outro confronto. Então vamos lá, o time de Maracanaú, né? Região metropolitana aqui da capital, para quem não conhece. O Maracanã já há muitos anos está ali rondando terceira e segunda divisão no Campeonato Cearense, dessa vez subiu. Eu acho que pode até ter já subido em outros momentos, mas como a fórmula do campeonato excluía alguns times que não se classificavam para a segunda fase, e o Ceará e o Fortaleza sempre já estavam na segunda fase, esse confronto não acontecia. Então, o Maracanã, eu acho que em confrontos oficiais, se não for o primeiro, por conta da Taça Fares Lopes, mas pelo menos com o time principal do Ceará, eu acho que é o primeiro confronto entre Ceará e Maracanã, tá bom? Então, vamos ficar de olho nesse jogo. Acho que o Ceará é franco favorito, tem que vencer. Aqueles jogos que a derrota ou o empate pressiona, traz crise, traz problemas para quem faz o Ceará Sporting Clube. Então, é jogo para se vencer e jogo para se vencer bem, cara. É seguir fazendo o trabalho evoluir, fazer o trabalho crescer, e a gente espera que o trabalho do Morínigo possa evoluir dentro da nossa expectativa para fazer uma boa temporada. E eu sempre vou falar aqui o principal objetivo: subir para a Série A. É esse o principal objetivo do Ceará na temporada. Não tem outro, não tem que ficar pensando em outras competições. Eu acho que o que a gente pode fazer em paralelo a também o Campeonato Brasileiro da Série B é uma boa campanha na Copa do Brasil para buscar receita, né? Pensando principalmente no ponto de vista financeiro, para a gente ganhar dinheiro. Mas a gente sabe das dificuldades, das nossas limitações hoje, que são bem maiores
do que nos últimos 5 anos em que estávamos na Série A. Então vai ser mais complicado. Mas quem não chora não mama, tem que tentar, tem que buscar. Então o Ceará tem que também estar aí atento à Copa do Brasil para poder jogar ali e talvez conseguir mais receitas nesse ano tão difícil. Que ainda tem, agora sim, vamos falar sobre esses pontos, os problemas políticos do Ceará Sporting Clube que sempre estão rondando a realidade do torcedor do Ceará, não tem como ser diferente. A gente tem falado aqui que a situação hoje ela engloba toda a atmosfera do Ceará Sporting Clube, mas para algumas pessoas, né, para algumas figuras patéticas que existem dentro do clube, e uma delas se chama Humberto Aragão. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, viu, Humberto Aragão? Você agora vai ter o privilégio de estar ouvindo a gente falar sobre você por aqui. A gente que teve que aguentar, né, principalmente os torcedores que estão aí no WhatsApp, teve que aguentar diversos áudios seus sendo altamente preconceituoso, altamente asqueroso. Você não é representante da torcida do Ceará Sporting Clube, você não representa o que é ser Ceará, você é uma figura patética. Você que já disse, e aí eu vou trazer algumas declarações dele para o torcedor, para quem não conhece, o Humberto Aragão já foi vice-presidente do Ceará e também já foi presidente do Conselho Deliberativo do Ceará. Essa figura, ela já soltou declarações em WhatsApp chamando o torcedor de sem terra, só para mostrar o desprezo ao torcedor mais humilde. Ele também já disse que o setor premium do Castelão não poderia e não deveria ser frequentado por qualquer torcedor. Né? Então, isso já demonstra o asco que essa pessoa tem a torcedores que lutaram pelo direito de estar, talvez, na Premium, que façam um esforço para estar na Premium, ou quem quer que seja, que vai ao estádio. Ele se acha um proprietário do Ceará Sporting Clube, ele se acha dono do Ceará Sporting Clube, e eu acho importante o torcedor do Ceará conhecer essa figura. Né? Humberto Aragão, com certeza, já deve ter deixado sua contribuição ao Ceará, já deve ter colocado investimentos no clube. Eu acho que várias pessoas que estão no entorno dos clubes do Ceará, do Fortaleza, Sport, Bahia, que são conselheiros, sempre acabam colocando algum tipo de investimento para depois tirar. Né? Isso acontece e é normal no futebol brasileiro todo, cara. Mas existe um momento em que você tem que saber que o seu ciclo acabou, que você não é mais relevante, que sua presença ela é nociva. E eu acho que esse distanciamento hoje, de quem hoje é a situação do clube e também quem é oposição, ele é causado por um reacionário, isso sim, um incendiário, como é Humberto Aragão. Esse cara sim é um incendiário. E eu acho que a relação dele hoje com o nosso clube é danosa à nossa imagem. A imagem, hoje, o Humberto Aragão, ele prejudica a imagem do nosso clube como um todo, né? Com a fala dele sobre o Danilo Lopes, porque a última dele foi um áudio de 3 minutos falando sobre o Danilo e sobre o Evandro Leitão, atacando os dois, e principalmente o Danilo, cara, o Danilo que é professor universitário lá da Unifor, que é vereador de Fortaleza, o cara é vereador, ele é professor da Unifor, e se tem alguém que tem que ter responsabilidade sobre o que faz e o que fala, é o Danilo, né? Que hoje é colocado como líder de facção por esse cidadão. Humberto Aragão chamou o Danilo de líder de facção. Ele que estava comandando ações praticamente absurdas, que ele chamou de diversos nomes, no dia da votação para a chapa de manutenção do Conselho e também para saber sobre a votação híbrida, né? Era a manutenção da comissão eleitoral e também sobre a questão da votação híbrida. E tinham torcedores lá fora gritando palavras de ordem contra algumas pessoas, inclusive elas, o Evandro. Mas o Humberto Aragão disse que quem comandava, ligava pelo celular para os caras lá fora era o Danilo. Isso é um absurdo. Eu acho que o cara parece que se acha tão proprietário do clube que ele perdeu a noção. Ele perdeu a noção de qualquer coisa, ele perdeu a noção do razoável, do equilíbrio. E é um absurdo a gente estar vivendo um Ceará Sporting Clube com essas pessoas tendo relevância dentro do clube. Nós não iremos conseguir ir para frente com esse tipo de gente. Não tem como o Ceará dar certo com figuras patéticas, asquerosas, como é Humberto Aragão. Eu acho que a gente tem que dar um passo à frente. E quem está no Ceará não pode estar do lado desse tipo de gente, cara. Se tem alguém incendiário hoje dentro do clube, se chama Humberto Aragão. Vocês não podem colocar essa pacha de que a oposição é incendiária, que quer isso e aquilo, quando você está do lado de cá sem poder fazer muita coisa.
porque a oposição hoje do Ceará nada mais representa do que a própria torcida do Ceará. E quem está contra essa massa imensa de torcedores são vocês que estão do lado do Humberto Aragão, esse tipo de gente que está aí próximo a vocês. É bom vocês pensarem melhor sobre quem vocês dizem que é incendiário. É muito melhor buscar o diálogo, entender que está todo mundo errado e ninguém está pensando na instituição. Tem coisas erradas, sim, certamente tem, em pessoas que estão na oposição e certamente na situação. Enquanto não houver diálogo, a gente não vai para frente. Enquanto não sentarem para conversar e pararem de apontar o dedo para o outro, quem está sangrando é o Ceará Sporting Clube. E quem está causando tudo isso são vocês, que hoje não querem aceitar e não querem ter a autocrítica de que vocês erraram, tiveram todas as oportunidades e querem continuar errando. Não querem mudar a realidade do clube. Vocês querem insistir no erro. Se o objetivo de vocês é continuar com o litígio com o torcedor, parabéns, vocês estão no caminho certo. E esse papo que eu estou passando é principalmente para quem faz a situação hoje do clube. Porque hoje vocês estão representando o que não quer. O que vocês estão representando hoje é um distanciamento do torcedor. O que vocês hoje estão mostrando é que vocês querem distância da gente. É vocês não quererem ouvir o torcedor. É isso que vocês estão provocando. Mas se vocês acham que esse é o certo, que esse é o objetivo, parabéns, vocês estão no caminho certo. Se vocês querem acabar com o Ceará Sporting Clube, vocês estão no caminho certo. Porque não vejo outra perspectiva depois de tudo que vocês causaram, além de um desastre que pode vir pela frente. Mas, pelo visto, é muito melhor estar ao lado do Humberto Aragão e vocês estão. Parabéns para vocês, tá bom? Então fica aqui esse recado, vamos continuar acompanhando os próximos passos aí sobre essas eleições, sobre tudo que tem acontecido no campo político do Ceará. Existiu uma provável ou iminente renúncia do Robson, eu já não sei mais, principalmente por conta dessa eleição da comissão e também da eleição híbrida, que foram muito apertados, né? Foram votos ali perdendo, a oposição perdeu por poucos votos, e é engraçado e irônico, né? Que a gente foi votado presencialmente uma eleição para ser híbrida, para ser via internet, porque não era para ser presencial, mas a eleição para votar sobre isso foi presencial. É muito irônico, é muito patético e só mostra, principalmente, como o Ceará hoje ele está aparelhado por objetivos e interesses em comum, né? Porque não faz o menor sentido você votar numa eleição presencial para saber se a eleição para a presidência do conselho pode ser híbrida, pode ser via internet. Por que ela não vai presencial como sempre foi historicamente? Coisas esquisitas acontecem no Ceará todo dia. Essa é uma delas, é mais uma delas, mais um capítulo ruim que tem acontecido na história do Ceará. Volto a dizer, sem diálogo e sem autocrítica, não iremos a lugar nenhum. Mas essas pessoas não querem autocrítica, essas pessoas não querem perceber o tamanho do erro que elas têm cometido dia após dia, seja no campo político, seja no campo gerencial, de gestão, seja no campo estratégico, que esse aí nem existe lá no Ceará, já que o Ceará hoje é um ambiente totalmente semi-amador, é um clube que não tem a menor perspectiva para os próximos anos e nem para objetivo algum. É um clube realmente gerido de forma semi-amadora. É um clube que não pensa em visão estratégica nenhuma. Hoje o Ceará é um clube liquidado do ponto de vista estratégico e é basicamente um clube que só vai para frente, só tenta ir para frente de qualquer jeito. É um clube que, na minha opinião, hoje, para a realidade do futebol brasileiro, é um clube semi-amador, ficou para trás, quando aquele objetivo inicial, há anos atrás, era colocar o clube em dia, ser um clube bom pagador, ter credibilidade no mercado por isso, a gente conseguiu, alcançou. Só que todos os outros clubes do futebol brasileiro da Série A e B, hoje praticamente 99% pagam em dia. Então isso deixou de ser o suficiente. O Ceará não aprendeu a dar os próximos passos e parece que não quer aprender e vai ficar para trás por isso. Mas esse é o momento que a gente está vivendo e que a gente não sabe quando vai sair, quando vai dar um passo à frente. Vamos lá, né? Eu acho que a gente, como torcedor, não tem muito o que fazer. Temos que seguir por aqui e a gente vai seguir amando o Ceará de qualquer jeito, seja na terceira, na quarta divisão, porque parece que o objetivo desses cidadãos que estão hoje dentro do clube é realmente levar o Ceará para o pior caminho. Mas nós não vamos desistir. Vamos continuar falando, vamos continuar falando, vamos continuar alertando e até onde a gente puder dialogar, a gente vai dialogar com o torcedor alvinegro pelo bem do Ceará Sporting Clube sempre, tá bom? Valeu a todo mundo que ficou até aí, deixa a tua opinião sobre essa realidade, sobre esse momento do clube, se inscrevam no BPR, comentem, podem comentar aí à vontade, me xinguem, se você não concorda comigo, deixa também o teu comentário, tá valendo também, quem assistiu até o final, ó, fica ligado aí, tá bom? Então, vamos nessa, vamos pro jogo, hoje tem jogo, bora vozão e bora pro racha.